Olá, professores, professoras, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa quinta formação continuada de professores dos anos iniciais, o nosso TPC, na semana de 11 a 15 de abril. Diretoria de Ensino, Região Sul 2, Rosângela Novaes Martins, nossa dirigente regional de ensino. A TPC dos anos iniciais, a semana B, e eu sou a PCNP Amanda Tavares. Para começar a nossa TPC, nós vamos ler uma contextualização, tá, do que nós iremos falar hoje. Então, nossa quinta formação continuada do professor de anos iniciais tem como foco apresentar o material do currículo em ação, os componentes de ciências da natureza e ciências humanas para os anos iniciais. Nessa formação, abordaremos o currículo paulista e a BNCC nos componentes citados, suas temáticas e objetos de conhecimento. Nosso objetivo geral para a formação de hoje é apresentar a estrutura do material de ciências da natureza e ciências humanas nos anos iniciais. O objetivo específico é contextualizar os componentes de ciências, geografia e história a partir do estudo da BNCC do currículo paulista. Conhecer as unidades temáticas dos componentes de ciências, geografia e história. Os nossos conteúdos são a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista, o Documento Orientador dos Anos Iniciais e o Currículo em Ação. Eu quero ler com vocês agora um poema de Gonçalves Dias. E quem foi esse Gonçalves Dias, né? Então, Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, no 10 de agosto de 1823, e faleceu em 3 de novembro de 1864. Foi um poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro. Ele foi um grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária, conhecida como indianismo. Ele é muito famoso porque ele escreveu, a Canção do Exílio. Então, quando ele estava lá em Portugal, saudosista, querendo um dia poder voltar para sua terra natal, ele escreve esse belo poema. Então, vamos ler juntos? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, olha só que bonito, Que amor pela terra dele, ele descreveu nesse lindo poema, A Canção do Exílio. É importante a gente perceber e entender que nós temos as ciências da natureza e as ciências humanas como área de conhecimento, como é em português, matemática, então nós temos as áreas de conhecimento. Então, ciência da natureza e ciências humanas é área de conhecimento. E dentro dessas áreas de conhecimento, nós temos os componentes curriculares. Então, dentro da área de conhecimento, ciências da natureza, nós temos o componente curricular de ciências. Dentro da área de conhecimento de ciências humanas, nós temos o componente curricular de geografia e história. E quando a gente fala que ciências humanas, estão juntos, geografia e história, é porque eles caminham juntos. E nós vamos ver isso aqui hoje, como eles se entrelaçam.
como esses dois componentes se falam. Então, agora nós vamos começar por ciências da natureza. Eu trouxe aqui para a gente hoje o que a BNCC de Ciências da Natureza, no ensino fundamental, dos anos iniciais, nos diz. É um trechinho e é muito importante a gente saber disso, estar ciente o porquê do ensino de Ciências da Natureza. Então, antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, transformações e aparatos tecnológicos em seu dia a dia. Além disso, na educação infantil, como proposto na BNCC, elas têm a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a relação com seu próprio corpo e bem-estar em todos os campos de experiências. Assim, ao iniciar o ensino fundamental, os alunos possuem vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico que devem ser valorizados e mobilizados. Esse deve ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles construir conhecimentos sistematizados de ciências, oferecendo-lhes elementos para que compreendam desde fenômenos do seu ambiente imediato até temáticas mais amplas. Então, durante essa nossa apresentação, vocês vão ver isso, né? Vão ver que antes de iniciar a vida, a criança já tem, né? Elas já convivem com isso, então elas já estão inseridas num mundo, né, em que elas têm experimentos, onde elas exploram, e quando elas chegam para a educação infantil, já está proposto na BNCC essas oportunidades de explorar. Então é trabalhado muito isso na educação infantil. Quando eles chegam no ensino fundamental, eles já vêm, né, já possuem essas vivências e saberes. Então, a gente pode se usar desse interesse, dessa curiosidade sobre o mundo que eles têm e aproveitar para sistematizar esses conhecimentos em ciências, né? E quando a gente fala do seu ambiente imediato e de temáticas mais amplas, ao longo desses slides, vocês vão ver, vocês vão perceber que parte do individual, que parte do particular da criança para o geral. Né? Então, quando a gente trata lá no primeiro ano, vocês vão ver que as temáticas são sempre sobre a família, sobre ele mesmo, sobre o seu corpo, sobre a sua comunidade, e depois vai ampliando, né? Vai abrindo novos horizontes. Então, ainda lá na BNCC, a gente destaca que, em especial, os 2 primeiros anos da escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo de alfabetização das crianças, as habilidades de ciências buscam propiciar um contexto adequado para ampliação dos contextos de letramento. E na BNCC, né, o que deve o ensino de ciências promover? Então, aqui um recortezinho só para a gente ter uma ideia. Então, quando fala de definição de problemas, nós temos os verbos observar, analisar e propor. Então, pede para observar o mundo à sua volta, analisar as demandas, planejar e investigar, propor hipóteses. Quando a gente fala de levantamento, análise e representação, nós temos os verbos planejar, desenvolver, avaliar, elaborar, associar, selecionar e construir, aprimorar, desenvolver. Então, desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive das digitais, que hoje as crianças já nascem sabendo, né? Elaborar explicações, avaliar informações, ver a validade, a coerência, aprimorar seus saberes e incorporar gradualmente. Então, quando fala de comunicação, nós temos os verbos organizar, relatar, apresentar, participar e considerar. Então, organizar e
extrapolar conclusões, relatar informações de forma oral, apresentar de forma sistemática dados e resultados de investigações, participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e comunidade em geral, considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. E nós temos também a intervenção, que é o implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos e desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. Então, essas são as situações que os alunos devem ser capazes, de promover ao longo do seu estudo de ciências. Então, lá no nosso currículo paulista, o que nos fala sobre ciências da natureza nos anos iniciais? Então, ele diz que na área de ciências da natureza, a gente tem que valorizar a experiência de aprendizagem de cada estudante. Implica conceber o ensino por meio da investigação. Trata-se de desenvolver as aprendizagens recorrendo ao procedimento de investigação em todos os anos da educação básica, sendo este outro princípio orientador da área. Então, a gente fala muito sobre a investigação nas ciências da natureza, no ensino de ciências, O importante é a criança ter contato com todos os aspectos da vida cotidiana e saber investigar, sair do senso comum e ter um senso crítico, Mas por que isso acontece? Então, aí entram os experimentos, as investigações, as conclusões, os apontamentos. E nós temos as competências específicas de ciências da natureza, que são 8 competências, começando por compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Então, a quarta competência é avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. A quinta competência é construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis, e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. A sexta é utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e as suas tecnologias. E a oitava competência específica é agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científicas, tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. E
no currículo paulista ainda nos traz, né, falando do ensino fundamental, o que deve estimular o estudante, né? Ele tem que assumir uma posição reflexiva, né, frente às situações do cotidiano, para que possa construir argumentos, defender e mostrar pontos de vista, de maneira ética e empática, e fundamentando-se no conhecimento científico, com base em fatos, evidências e informações confiáveis. Né? É formar o cidadão crítico, reflexivo. Né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de ciências da natureza. Agora, nós vamos ver um pouquinho as unidades temáticas. O Currículo Paulista de Ciências da Natureza organiza as habilidades dos objetos de conhecimento em 3 unidades temáticas que se repetem ao longo do ensino fundamental. Então, são elas: matéria e energia, que promove o desenvolvimento de habilidades que têm como objetivo os conhecimentos sobre os materiais e suas transformações, a exploração de diferentes fontes e tipos de utilização da energia e suas implicações na vida cotidiana. A natureza da matéria e as diferentes matrizes e usos da energia, envolvendo as características que demarcam a constituição do território. Os fenômenos devem ser compreendidos em diferentes escalas, com a devida contextualização. Vale salientar que durante os anos iniciais, os estudantes experimentam o meio onde vivem e os objetos que utilizam cotidianamente, o que permite explorar os conhecimentos na interação com este ambiente mais próximo. E quando a gente fala de vida e evolução, que é outra unidade temática, nós estamos falando do estudo dos seres vivos, incluindo os seres humanos, dos ecossistemas, das interações entre seres vivos e entre estes e o ambiente, e da interferência dos seres humanos nessa relação. Essa unidade também organiza habilidades associadas ao estudo do corpo humano, que promovem a percepção sobre o corpo a partir de si e dos outros, bem como a compreensão da integração entre os sistemas que compõem e de sua manutenção e funcionamento, depende desse conjunto. A saúde é contemplada no conjunto de habilidades, na perspectiva da promoção e manutenção da saúde individual e coletiva. E quando a gente fala sobre Terra e Universo, que é a terceira unidade temática, estão associados à compreensão do sistema Terra, Sol, Lua e de suas características, assim como as de outros corpos celestes, envolvendo a construção das descrições e explicações sobre suas dimensões, composição, localização e movimentos e forças que atuam entre e sobre eles. Então, aqui está um exemplo da habilidade do currículo paulista no primeiro ano. Então, nós temos as unidades temáticas, as habilidades do currículo paulista e o objeto de conhecimento. Portanto, ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nas aportes teóricas e processuais das ciências. E como vocês devem ter visto, nós temos agora um tempo a mais em ciências da natureza, no componente de ciências. Então, mas por que, né, esse tempo a mais no componente curricular de ciências? Então, com uma aula a mais, professores podem desenvolver melhor as atividades que envolvem pesquisa, experimentos, atividades investigativas que demandam tempo. Então, a gente sabe que em 45 minutos você explicar a atividade, né, aquela parte teórica, mostrar o porquê, e depois tentar fazer, né, uma pesquisa, um experimento, ou uma atividade de pesquisa de campo, fica difícil com 45 minutos. E outra situação importante também é que muitas habilidades que eram dos anos finais agora pertencem ao currículo de anos iniciais. Por essa razão, é muito importante que sejam desenvolvidas no componente. Além disso, ciências também será um componente avaliado nas avaliações externas. Então, nós já temos na sequência digital, na plataforma CAED, a sequência digital de ciências humanas e ciências da natureza.
Então, elas já são uma forma, né, de avaliações externas para os quartos e quintos anos. Esse novo tempo também permite um enfoque maior sobre o trabalho com o meio ambiente, por meio da abordagem sobre temas como biodiversidade, resíduos sólidos e os impactos das ações humanas nas questões climáticas, que é um tema bem atual e que as crianças elas veem no dia a dia, elas veem no jornal, elas veem nos comentários. Então é uma coisa que está presente no nosso dia a dia e que é importante trabalhar com os nossos alunos. Agora nós vamos voltar o nosso olhar para a área de ciências humanas. Lembra que ciências humanas entra o componente curricular de História e Geografia. Então, o que nós temos lá na área de ciências humanas, segundo a BNCC? Então, ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente e à própria coletividade, o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum, e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Então, isso está lá no comecinho lá da BNCC, quando vai introduzir para falar sobre a área de ciências humanas. Eu achei importante trazer aqui para a gente. E quando fala de anos iniciais, ele fala de valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares que são trazidas pelos alunos, né? Então, usar o lúdico, as trocas, a escuta e as falas sensíveis, afinal de contas, eles estão trazendo experiências da família, nos diversos ambientes educativos. Então, essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análise e de argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigação em ciências humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes documentais, a observação e o registro de paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos, e o estabelecimento de comparações. E quais são as competências específicas de ciências humanas? Então, lá na nossa BNCC, nós temos 7 competências específicas para as ciências humanas do ensino fundamental. Então, nós temos compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações cotidianas e posicionar diante de problemas no mundo contemporâneo. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceito de qualquer natureza. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercendo a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais,
de informação e comunicação, no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Então, essas são as 7 competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental. E aí nós temos o currículo paulista. Então, o que o currículo paulista nos traz sobre a área de ciências humanas? E é muito importante a gente observar que aqui está escrito por que História e Geografia caminham juntos, né? Então, quando a gente fala da área de ciências, os objetos de conhecimento das unidades temáticas, tanto de geografia quanto de história, eles têm um alinhamento. Então, ao longo do ensino fundamental, um completa o outro, um traz informação sobre o outro. Então, na unidade temática de geografia, o sujeito e o seu lugar no mundo, nós temos as temáticas de história, que é o mundo pessoal, meu lugar no mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, e o lugar em que vive. Então, essas unidades temáticas, elas se complementam. Então, e elas priorizam os estudos a partir do lugar de vivência do estudante. Então, tanto em geografia quanto em história, eles priorizam isso. Então, parte primeiramente do lugar de vivência do estudante, parte da família, do bairro, né, da sua primeira comunidade, para ao longo dos anos iniciais, né, iniciais e finais, e acrescentando, né? Então, ele vai primeiro partir ali, né, do convívio para depois ir para o geral. E no contexto da aprendizagem, no ensino fundamental em geografia, nós temos, né, o desenvolvimento das capacidades de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, maquetes e as mais diversas representações, sempre a partir de lugares de vivência, né? A percepção e o domínio de espaço, as noções de pertencimento, localização, orientação, organização das experiências e vivências de diferentes locais. Então, esses conceitos articuladores, como paisagem, região e território, vão se integrando. Então, parte primeiro do lugar de vivência da criança, do aluno, para depois os conceitos de paisagem, região, né, sobre território, vão se integrando de uma forma mais natural. E aí vai ampliando as escalas de análise para esses alunos. E em geografia nós temos 5 unidades temáticas. Então nós temos o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Então essas são as unidades temáticas do componente de geografia, que elas vão se modificando, né, as habilidades e os objetos de conhecimento ao longo do ano e série. E no contexto de aprendizagem, lá e agora em história, nos anos iniciais, o que nos diz? Que enquanto componente da área de ciências humanas, no ensino fundamental, ele alinha-se às propostas e caminhos do componente de geografia, o que demanda um trabalho articulado nas escolas por meio de métodos investigativos em comum e as temáticas semelhantes, o que a gente acabou de ver, né? Eles andam sempre lado a lado em muitas das suas habilidades e muitos dos seus objetos de conhecimento. E aí são 5 propostas dos 2 componentes. Então, tanto o componente de história quanto o componente de geografia, nós temos propostas, né? E quais são essas propostas que são dos 2 componentes, referente a esses 2 componentes? É reconhecer e conhecer, identificar, pesquisar, classificar, comparar, diferenciar, interpretar, compreender, analisar, refletir criticamente, criar, produzir conhecimento a respeito das sociedades humanas em diferentes tempos e espaços, mobilizando as várias linguagens textuais, iconográficas, cartográficas, materiais, orais, sonoras e audiovisuais. Então,
Isso está dentro dos dois componentes, por isso que eles caminham juntos. E nos anos iniciais, quando a gente fala de observação, né? Então, sempre o movimento é do particular para o geral. Então, sai primeiro ali da criança, na sua comunidade, na sua família, né? Do conhecimento de si, para depois ir nessa evolução até chegar no geral. Então, no ciclo de alfabetização, no primeiro e segundo ano, qual que é a proposta? É o estudo no contexto do estudante. Então, que é o conhecimento de si, do outro, da família, da escola e da comunidade. Em continuidade aos saberes desenvolvidos na educação infantil. Porque lá na educação infantil, a PNCC já propõe, né, por meio do campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ser trabalhado tudo isso em relação à vivência da criança. E aí, quando chega no ciclo de alfabetização, dá-se continuidade. Quando vai para o terceiro ano, amplia-se, né, o objetivo para o estudo. Então, aí a gente já vai para a trajetória de município e dos grupos que se formaram. Então, quando chega no quarto e quinto ano, há uma alteração significativa, tendo em vista que tradicionalmente é aprendido nesta fase, que aí vai entrar em relação, né, à história do Brasil, aí vai puxar mais para questões geográficas, né? Então a história se desloca do particular e da localidade. Então foi trabalhado tudo isso até o terceiro ano, foi evoluindo. E aí, quando chega no quarto e no quinto, se vive tempos e espaços mais longínquos. Agora nós vamos ver, para exemplificar tudo o que foi dito, são duas atividades lá do currículo em ação nos anos iniciais. Uma do primeiro ano e outra do quinto ano. Aqui nós temos o quadro síntese da sequência didática 1 do primeiro ano. Então, as habilidades de geografia e história do primeiro bimestre. Né? Lembrando que os nossos livros do currículo em ação são semestrais. Então, nós temos a atividade 1.1, que é de história, que fala em reconhecer transformações pessoais a partir do registro das lembranças particulares da família ou da comunidade. E a outra habilidade fala em identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade. Então, nós vamos ver uma atividade que é sobre essa atividade, que é dessa atividade 1.1. Só que eu queria ler para vocês aqui também a atividade 1.3, que também é de história, que fala sobre identificar, respeitar e valorizar a diferença entre as pessoas de sua convivência. Identificar, descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à comunidade. Então, no primeiro ano, que dentro do primeiro bimestre, vai ser trabalhado muito essa questão da família, da comunidade, né, do particular, da vivência do aluno, para depois sair desse contexto, né, e aí chegar lá onde nós vamos chegar na outra atividade que eu vou mostrar para vocês do quinto ano. Então, nessa atividade, na sequência didática 1, na atividade 1.1, que nós lemos a habilidade, vai pedir para as crianças observarem as imagens, né, a imagem da figura 1, a figura 2, da figura 3, da figura 4, e elas representam diferentes famílias. Então, é para comentar com a turma, né, de acordo com a orientação que nós temos no caderno do professor, falando sobre essas diferentes famílias. Então, parte do particular para o geral. E no espaço abaixo, eu faço um desenho representando sua família. Então, lá no primeiro aninho, a primeira atividade é eles reconhecerem, né, que há diferentes famílias, a questão das diferenças, a questão do respeito, da diversidade. Então, essa atividade referente do primeiro ano. Aqui eu trouxe para vocês o quadro síntese da sequência didática 1, habilidade de geografia e história do primeiro bimestre do segundo ano. Só para a gente dar uma olhadinha, e lá no primeiro ano nós estávamos trabalhando história. Então aqui
é só para a gente ver a sequência, né? O que foi trabalhado na primeira atividade de história lá e o que vai ser trabalhado aqui na primeira atividade de história do segundo ano. Então, na atividade 1.3, tem lá a EF02, H06. Identificar e organizar temporalmente fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo, antes, durante, ao mesmo tempo e depois, e aos conceitos de presente, passado e futuro. Identificar as diferentes maneiras de sentir, perceber e medir o tempo na história. Então, essa é a primeira atividade que eles irão fazer relacionado à história no segundo ano. Agora, no terceiro ano, nós temos também aqui o quadro Síntese Projeto Didático 1 de História e Geografia. E na primeira atividade, na H1, HI01A, é identificar e respeitar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios, vida rural, vida urbana, desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas, etc. E a outra habilidade é identificar as causas dos fenômenos migratórios e de seu impacto na vida das pessoas e nas cidades. Tá vendo que lá no primeiro ano, até chegar aqui no terceiro ano, então começou da realidade ali da criança, da vivência daquele aluno e vai evoluindo. Agora nós estamos falando de cidade, de sistema migratório. E no quarto ano, nós também temos aqui em História, na atividade 1.3, reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. Então, saindo do particular e ao longo dos anos, chegando no quarto ano, já fazendo interferências, já olhando como ponto de partida o presente. Agora, no quinto ano, nós vamos pegar a habilidade lá 1.3, a atividade 1.3, a habilidade que fala identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e de outras formas de ordenação social. Outra habilidade, identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, chegamos no quinto ano, olha só a evolução das habilidades, né? Como vão ficando mais complexo ao passar, né, de cada ciclo. E essa é uma atividade que trabalha aquelas habilidades de história que nós lemos, que vai falar sobre estudar a organização do poder político e de outras formas de ordenação social, assim como a formação cultural de um povo, relacionando-a com o espaço geográfico ocupado. Então, aqui a gente faz uma associação tanto de história como de geografia. Lembra lá, nós vimos no outro slide, né, o que os dois componentes têm em comum? Então, aqui a gente está vendo. E fala sobre a organização do poder político. Então, saiu lá das vivências dele e quando chega no quinto ano ele já tem uma visão geral, né, sobre o mundo. Nós temos o Você Sabia, nós temos o infográfico. Então, olha só a complexidade que foi gerando nessas atividades, né? Lá desde o primeiro aninho, onde eles trabalharam a família, as diferentes famílias, né? O lugar onde eles moram e como chegou agora no quinto ano. Então, eles precisam ter do particular, sair da vivência deles para o geral, né? Para ir para espaços e tempos mais longínquos. Então, é essa sequência que se faz permanente e usada durante todo o processo de ensino-aprendizagem de ciências
humanas. E chegamos ao final do nosso TPC. Aqui estão as referências que foram usadas para compor esse material. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigada. Espero ter contribuído. Espero que vocês tenham gostado. E todo este material é importante frisar, né? Que são todos da BNCC, do Currículo Paulista, do Currículo em Ação. Tá? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!